Olá, bem-vindos a mais esta aula da Escola Dominical. E hoje nós vamos concluir o tema proposto na primeira aula, que é o plano de salvação. Nós estamos falando sobre o propósito da vida e dividimos essa aula em 4 capítulos. E hoje estamos no 4º capítulo, onde nós falaremos sobre a ressurreição, mas precisamente sobre o que acontece após a ressurreição. Nós falamos nos módulos anteriores, nos capítulos anteriores, de onde viemos. Depois falamos no 2º capítulo sobre por que estamos aqui, essa terra onde nós obtemos este corpo físico e por que nós nascemos aqui. Na 3ª aula, que foi a aula passada, nós falamos então sobre o que acontece após a nossa morte, para onde nós vamos após essa vida. O tempo todo eu me baseio nas escrituras, na Bíblia, porque são os escritos mais antigos que nós temos, onde os seus escritores, os seus autores fazem referência a essas perguntas que nós estamos discutindo aqui. E hoje então, para complementar, para concluir o assunto sobre o plano de salvação, nós falaremos sobre a ressurreição. Na aula passada nós falamos que após a nossa morte nós vamos para o mundo espiritual. Lá nós vamos estar aguardando a ressurreição. Após a ressurreição, nós seremos julgados pelas coisas que nós fizemos em nosso segundo estado aqui nessa terra onde nós estamos como mortais. No entanto, os nossos julgamentos, vamos dizer assim, nós somos julgados o tempo inteiro, desde nosso primeiro estado, desde nossa pré-existência. As Escrituras falam que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Então nós vamos começar lendo uma escritura que se encontra em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12. E ele diz assim, olha: E vi os mortos grandes e pequenos, e estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui ele se refere ao julgamento final. Mas para chegar nesse momento do julgamento final, nós já passamos por uma série de outros julgamentos. Desde o nosso primeiro estado, de nossa vida pré-mortal, nós já estávamos sendo julgados. Por isso nós viemos a essa terra e obtivemos um corpo, porque lá nós somos julgados e considerados dignos e aptos para vir aqui e recebemos o nosso corpo físico. No primeiro capítulo nós falamos sobre uma grande batalha que houve lá na nossa vida pré-mortal, onde 1/3 de todos os espíritos que estavam lá, eles foram expulsos de lá, com um castigo eterno de nunca obter um corpo. Então nesse primeiro julgamento, esse 1/3 eles foram julgados e não aptos para receber este corpo físico. Mas então, lá em Isaías, no capítulo 14, nos versículos 12 a 15, diz assim, olha: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui Isaías está comentando sobre o momento em que Lúcifer, que era uma estrela da manhã, era um espírito inteligentíssimo, ele se revolta contra o plano de Deus, de nosso Pai Celestial, e neste momento, quando ele se revolta contra o plano, ele não aceita o plano que estava sendo estabelecido, e ele então é lançado à terra com o castigo de nunca obter um corpo. É isso que Isaías fala aqui neste versículo. Então aqui, nessa terra, nós somos julgados frequentemente quanto à nossa dignidade de receber ou não as bênçãos e oportunidades que teremos nessa vida. Bom, outro apóstolo que faz referência a este momento após a ressurreição, que faz referência ao nosso julgamento, é o apóstolo Paulo. Lá em Romanos, no capítulo 2, de 14 a 15, ele fala assim, olha: Porque
Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala que quando a pessoa não tem lei, quando ela não tem o conhecimento, então o seu coração, ele dita essas leis. Quando o nosso Pai Celestial quer nos comunicar alguma coisa, ele nos comunica principalmente pela nossa consciência. Através da consciência, nós sentimos o que nós devemos fazer ou não devemos fazer. Por isso é importante sempre ouvirmos a voz da nossa consciência. Se sempre ouvirmos a nossa consciência, nunca erraremos. Então, o nosso coração e a nossa consciência também serão instrumentos diante desse grande julgamento que haverá depois da nossa ressurreição. No Antigo Testamento, há uma referência sobre um personagem chamado Jacó. Esse Jacó, ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos, eles se converteram, se transformaram em 12 tribos ou povos. Então essas 12 tribos, elas levam consigo o nome desses 12 filhos. Então cada filho representava uma tribo, né? E todos eles filhos de Jacó. E as tribos são Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e finalmente Benjamim. Então são 12 filhos. Esses 12 filhos se transformaram em grandes povos, né? Em grandes descendentes, que o apóstolo Mateus ele vai falar que Cristo fazendo referência aos 12 apóstolos e Cristo dizendo que os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Ele diz assim: e Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, ele faz referência a esse momento em que as tribos serão julgadas pelos 12 apóstolos. Tem uma outra referência interessante sobre este momento, que nós vamos ler em João, no capítulo 5. Né? No capítulo 5, no versículo 22 de João. Ele diz assim, olha... e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então o que acontece? Que naquele momento os apóstolos serão os juízes das 12 tribos, mas Jesus Cristo naturalmente é o líder, é o cabeça desse grande tribunal que vai julgar todos os habitantes da terra que nasceram, que estão nascendo ou que nascerão. Ou seja, todos nós passaremos por esse julgamento e seremos designados após esse julgamento ao reino para o qual nós estaremos preparados. Claro, de acordo com as nossas obras, nós seremos destinados então a alguns reinos. Né? Mas aí, para a gente entender esses reinos, mas que reinos são esses? Então, aqui também nas Escrituras, os apóstolos fazem referência a esses reinos para os quais nós seremos destinados. E isso está em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 40 a 43. E diz assim, ó: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Então aqui ele está dizendo o seguinte, vamos ver se esclarecemos isso aí. Estaremos lá aguardando a ressurreição. Após a ressurreição haverá um grande julgamento, e após esse julgamento, de acordo com as obras que nós realizamos, desde que nós fomos gerados como inteligências lá na nossa vida pré-mortal, nós seremos destinados então a alguns reinos. Após então esse julgamento, há 3 reinos reservados. Um reino que é chamado de reino celestial, que é comparado ao brilho do sol, é o que o apóstolo Paulo fala aí. Depois um outro reino, que é comparado ao brilho da lua, é chamado o reino terrestrial. E logo o terceiro reino, que é comparado ao brilho das estrelas,
então que é chamado de reino celestial. Então, resumindo, todos nós seremos julgados. Esse julgamento ele passará por todos nós seremos julgados de acordo com o que nós fizemos em todas essas fases da nossa existência. Desde o primeiro estado, na nossa vida pré-mortal, o momento em que nós estamos aqui na Terra, o nosso segundo estado, e depois o terceiro estado, que acontecerá quando nós morremos e vamos para o mundo espiritual e continuar fazendo as obras que necessitamos. E a partir daí então, lá depois da ressurreição, nós seremos julgados de acordo com as obras que nós fizemos. O plano do nosso Pai Celestial, ele é um plano de crescimento, de aperfeiçoamento, de coisas que nós vamos aprender à medida que nós vamos avançando. Mas tem coisas que nós não entendemos. Por quê? Porque nós temos que aqui, nesse momento, trabalhar com a nossa fé. Então, os profetas, os apóstolos, eles escreveram muitas coisas que estão na Bíblia, mas muitas coisas que nós lemos aqui, nós temos que ler, praticar, mas isso é fé, não é conhecimento, porque nós não temos todo o conhecimento nesta terra. É um dos motivos pelos quais nós estamos aqui nessa terra e desenvolver a nossa fé. Lá nós tínhamos um conhecimento pré-determinado, mas nós não tínhamos todo o conhecimento, porque nós não tínhamos um físico. Aqui com o físico nós temos um pouco mais de conhecimento, mas foi necessário esquecer as coisas que nós passamos lá, para que aqui nós pudéssemos desenvolver a nossa fé. E tudo vai acontecendo a partir do momento em que nós passamos de estado. Primeiro estado, nossa vida primordial. Segundo estado, nossa terra. Terceiro estado, após a nossa morte. E ali nos preparamos para a ressurreição, e após a ressurreição, o julgamento.